5 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. A eliminação do Fluminense na Sul-Americana, a demissão do técnico Renato Gaúcho. Ele pediu demissão. O Flamengo, que joga amanhã, jogo de vida ou morte pela Libertadores, a rodada da Libertadores, a rodada da Sul-Americana e 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela 16ª rodada. Você vai curtir tudo aqui dentro de instantes. O Momento do Esporte está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte, agora na Napa TV e na TV Diversidade. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante, sempre o dedo aí no like, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Olha, hoje vamos começar o programa falando primeiramente da rodada, da 16ª rodada, 2 jogos que estão atrasados, né? Jogam hoje. O Vasco pega o Bahia em São Januário, jogo programado para as 19h30, e também o Botafogo, né? Um jogo atrasado, enfrenta o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, às 19h30. Pela Copa Sul-Americana, tivemos ontem aquele abalo cívico no Maracanã. A eliminação do Fluminense da Sul-Americana. O Fluminense empatou com o Lanús, meu Deus do céu, empatou com o Lanús no Maracanã e foi eliminado da Sul-Americana. Quem diria, o Fluminense, 4º colocado no Mundial de Clubes, pelo amor de Deus, né? Hoje teremos, pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro enfrentando o Bolívar, lá na Arena MRV, às 19h. Teremos o Once Caldas e o Independente Del Valle, às 21h30. E amanhã, quinta-feira, Alianza Lima e Universidade do Chile, também, claro, jogos difíceis. O Fluminense já era, né? O Lanús já está classificado, né? Esses jogos já são para a classificação da próxima fase, que será semifinal. Pela Libertadores, ontem tivemos mais uma vez a vitória do Racing em cima do Vélez. O Racing venceu fora de casa e venceu em casa. Mesmo placar, 1-0. Classificou, já está lá na poltrona esperando o vencedor de Flamengo e Estudiantes. Hoje nós teremos Palmeiras e River Plate, é o segundo jogo. Primeiro jogo deu Palmeiras 2-1 lá na casa do River. Palmeiras agora recebe o River em casa. Um jogo difícil, hein? Do dia que tá decidido não. Ah, Libertadores, não é brincadeira não. O jogo é programado para as 21h30. E amanhã teremos o São Paulo e LDU. Primeiro jogo, São Paulo sofreu 2 gols, 2-0 para o LDU, lá na altitude. Aqui a coisa pode ser diferente, né? Esse jogo programado exatamente para as 19h. E Estudiantes e Flamengo. Primeiro jogo aqui no Maracanã, placar magro, mas valendo os 3 pontinhos, né? 2-1 para o Flamengo. Portanto, o Flamengo, se vencer, você já sabe, vai pegar o Racing, que já está classificado. Hoje vem de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Ah, Fluminense, pelo amor de Deus. O Fluminense foi eliminado em pleno Maracanã, eliminado para o Lanús. Olha, não é brincadeira não. O Lanús é um time fraco, muito fraco. O Fluminense perdeu lá por 1-0, poderia ter feito 3 ou 4. E eu falei aqui no nosso programa, né? Pelo amor de Deus, eu vou pedir para colocar já ali os melhores momentos, enquanto a gente vai analisando esse jogo aí, porque realmente foi um jogo em que o Fluminense no primeiro tempo até que criou bastante, só que não foi o suficiente para fazer. Olha que golaço de voleio, uma pintura o gol do Canóbio, né? Só ficou por aí mesmo, né? 1-0, a torcida do Fluminense ficou eufórica, falou: é hoje que a classificação vai acontecer, né? O Fluminense, que vem de um Mundial de Clubes espetacular, dignificou o Brasil, né? Eliminando grandes times poderosos da Europa e eliminado na Sul-Americana pelo Lanús. Não, tem gente que não acredita. Tem torcedor tricolor que até agora está pensando que foi um sonho.
porque é brincadeira não. Esse time do Lanús é muito fraquinho, mas, infelizmente, futebol só acaba no minuto final. Aliás, o árbitro da partida deu 9 minutos de acréscimos no segundo tempo, teve muita paralisação, teve problemas no campo, né? E, enfim, aconteceu o inesperado, né? Fluminense empata, aliás, o Lanús empatou, né? O Fluminense saiu na frente com esse golaço aí, e o Lanús, olha a bola roubada, olha só, olha a bola roubada. Fluminense tocando bola. Esse jogo aí é do segundo tempo, porque o Renato Gaúcho fez algumas alterações. Esse garoto aí, é o Riquelme, entrou, olha aí. Aí, quem não acompanha o Fluminense, eu daqui a pouco vou colocar a coletiva do Renato. O Renato ficou muito chateado, mas muito chateado mesmo, em função das perguntas que são feitas. Por quê? Porque a maioria dos caras que vão para a coletiva, eles não são assim jornalistas, eles são pessoas, torcedores que tem um canal de YouTube e vão lá, eles são só torcedores, então vai lá para fazer pergunta. Não é só aqui no Fluminense não, no Flamengo tem isso também, no Vasco, os caras vão lá e fazem perguntas que até Papai do Céu duvida. O Renato já estava, desculpa, de saco cheio, de tanto responder, de tanta mesmice, né? Então ele ficou chateado, porque fizeram muitas perguntas sem saber. Por que tirou o Hércules? Ele coçou a cabeça, meu Deus do céu, o Hércules pediu para sair. As pessoas fazem perguntas sem saber o que aconteceu, né? Aí o Canóbio, por que tirou o Canóbio? Por que tirou não sei quem? Aí o Renato não teve paciência e não sei se na coletiva, não dá para colocar, foi 20 minutos de coletiva, mas a gente vai colocar agora o Renato, principalmente das primeiras respostas dele do vestiário, né, na coletiva, falando sobre essa eliminação do Fluminense. Fala aí, Renato. Bom, quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. Segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado, infelizmente num contra-ataque. Aí o Renato Gaúcho, não dá para colocar toda a coletiva, né? A última pergunta que foi feita, ele falou, olha, inclusive eu estou pedindo demissão, já falei com o presidente, queria primeiramente comunicar ao presidente, fui decente, vou dar uma descansada e talvez o novo treinador que venha possa, né, fazer aquilo que eu não consegui fazer. Então, essas foram as respostas do Renato ao pessoal que estava lá na coletiva, né? O Fluminense volta a jogar no domingo, faz o clássico contra o Botafogo. O Fluminense do Campeonato Brasileiro é o 8º colocado com 31 pontos. Vamos ver aí quem o Fluminense vai contratar, né? Tem hoje, tem amanhã, vamos ver, só tem o clássico domingo. Sempre quem vai, o quebra-galho, né, o Severino, é o Marcão, que deve comandar o time desse clássico contra o Botafogo. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, claro, do Flamengo. O Mengão Malvadão, que joga amanhã lá em Buenos Aires, clima quente, clima tenso, em função da Conmebol ter colocado o Plata em condições de jogo. O Plata, que foi expulso injustamente, recebeu o segundo cartão sem merecer, sequer fez falta. Aliás, ele recebeu a falta. E o árbitro da partida deu o cartão amarelo para ele, um absurdo, entendeu? Um absurdo, que só acontece com essa Conmebol. Ainda bem que tiveram bom senso e colocaram o Plata em condições de jogo. Mas isso realmente fez com que os torcedores lá, o técnico do Estudiante, ficasse revoltado em função de ter dado condições do Plata. Vamos ver, amanhã o clima é tenso, hein? Mas, alheio a tudo isso, o Flamengo já está treinando lá, né, para o jogo de amanhã. Viajou ontem, já chegou, já está fazendo treino lá.
ir se preparando. Vou dar aqui umas informações rapidinho para o torcedor rubro-negro, enquanto paquerou aí o treino. O Jorginho treinou, viajou com a delegação, não sabemos se ele vai jogar, né? Porque ele está recuperado da contusão. O Alexandre também, o Alexandre provavelmente vai ser titular, provavelmente, né? Agora, o Flamengo vai sair de Buenos Aires direto para São Paulo, que tem um jogo de vida ou morte agora, meu amigo, é pé embaixo, né? Vai enfrentar o Corinthians lá na Arena MRV. Caso o Felipe Coutinho, eu estou com o Felipe Coutinho porque o Vasco joga hoje, Vasco e Botafogo. Caso o Felipe Luiz queira segurar um pouquinho o Jorginho, que é uma peça importantíssima ao longo do campeonato, né? O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro e está disputando a Libertadores, se Deus quiser vai passar para a próxima fase, que é a fase semifinal. De repente, não sei, pode ser que conte com o Jorginho para o resto da temporada, né? Ele está voltando de contusão. Mas se não der para o Jorginho, com certeza o mais indicado para entrar no lugar do Jorginho é o De La Cruz, que está voando baixo, né? E o Varela deve voltar para a lateral direita e o Alexandre lá do lado esquerdo. Tirando essas duas posições aí, nas demais posições é aquele mesmo time que jogou contra o Estudiantes, ganhou por 2-1 no Maracanã, poderia ter sido 4-5, tantas foram as oportunidades que o Flamengo desperdiçou. Tomara que essas oportunidades sejam concluídas no jogo de amanhã, porque é muito importante. Vale lembrar que o Flamengo joga por um empate simples, 1-0, leva para o tiro livre na marca do pênalti, né? Que aí o Flamengo venceu de 1-0 aqui, se perder de 1-0 lá, que não vai acontecer, o Flamengo vai ganhar esse jogo, gente. O Flamengo vai ganhar esse jogo, tem mais time, é muito mais time do que o Estudiantes. Então, a tendência é que o técnico Felipe Luiz coloque em campo esse time aí que você vai ver aqui na telinha da TV de Universidade e da Napa TV. É o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, até aí tá tudo bem. O meio de campo, De La Cruz ou Jorginho, né? O Saul, o Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Esse é o time do Flamengo, né? Eu acho que a única dúvida aí é, sem dúvida, ali na meiuca, né? Se o Jorginho, eu acho que ele não, acho que o Jorginho, ele vai poupar o Jorginho. Esse jogo do lado contra o Corinthians domingo é um jogo muito importante. Eu acho que vai poupar. Deve começar com o De La Cruz. O Flamengo tem peça de reposição, né? Tem muitos jogadores importantes aí que vão ficar no banco de reservas, né? O próprio Bruno Henrique, enfim, Luiz Araújo. O Flamengo tem mais time, gente. O Flamengo tem mais time. Tomara que a Conmebol, a dona Conmebol, que vem cometendo erros em cima de erros, com árbitros absurdos apitando esse jogo, coloque o árbitro que apite o jogo, que coíba as violências, porque os caras vão entrar duro, hein? Os caras vão entrar, a gente conhece muito bem o futebol argentino. Os caras vão entrar duro. Que sejam árbitros, que coíba a violência e que vença o melhor. Nós não queremos favorecimento de arbitragem. Nós queremos só que o árbitro apite bem e que vença o melhor. Se o Flamengo merecer a classificação, que faça prevalecer em campo a sua superioridade técnica, porque é infinitamente superior ao time do Estudiantes. Então, jogo marcado para amanhã, na Argentina, em Buenos Aires, às 21h30. Só, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Você que está inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, sente o dedo no like aí, porque daqui a pouco vem a segunda parte, falando, claro, de Botafogo, que joga hoje contra o Grêmio lá no Sul, e o Vasco, que recebe o Bahia em São Januário. Tchau!